Boa noite. Vamos falar de fé mais uma vez? Nosso encontro semanal, sem grande pretensão, mas sempre passando uma mensagem de esperança e de fé para aqueles que ainda acreditam e buscam a fé como uma ferramenta de felicidade, de consolo, de alegria e de construção de uma vida mais equilibrada. Ainda com alguma dificuldade logística, mesmo assim, eu estou me esforçando aqui em fazer essa live, sem pretensão alguma, mas de manter o nosso encontro de mensal, com algumas pessoas sugerindo alguns temas, etc. Tal. E hoje eu vou falar especificamente, não quero me estender muito hoje também, até em função da qualidade aqui da gravação e da dificuldade logística de poder fazer isso. Eu vou falar sobre uma parábola de Jesus, uma parábola de Mateus 20, de 1 a 16, que está escrito na Bíblia, que é uma parábola sobre os trabalhadores da vinha. Bastante simples, mas muito importante para a nossa reflexão. A parábola, ela fala sobre um senhor proprietário de terras, de uma fazenda, que tem vinhas. Naquela época, na época de Jesus, os homens que procuravam trabalho, eles se colocavam todos numa praça pública, disponíveis ali, para serem chamados aos trabalhos. E eles aí ali apareciam comerciantes, fazendeiros, pessoas que tinham alguns empreendimentos, passavam ali e recolhiam as pessoas para o trabalho. Lembrando que na época, na moeda local, um denário era o salário diário de um trabalhador braçal, de um trabalhador que fosse trabalhar numa fazenda, fosse trabalhar no comércio. Então, um denário era o valor da moeda local na época. Né? Esse senhor, dono de uma fazenda grande, de vinhas, estão falando de plantação de uvas, etc. Esse senhor, ele um dia, ele foi à praça convidar pessoas para ir trabalhar nas vinhas dele, de sua propriedade. E ele chegou lá às 8 horas da manhã e tinha alguns trabalhadores lá e ele convidou esses trabalhadores para ir trabalhar na vinha. Os trabalhadores perguntaram, mas quanto você vai pagar? Ele falou, vou pagar um denário. Um denário para vocês trabalharem das 8 até às 5 horas, 6 horas da tarde. Né? E daí esses trabalhadores foram. Não sendo suficiente, esse proprietário das terras passou lá na praça, meio-dia, e chamou outros trabalhadores para irem às vinhas trabalhar. E ele combinou com esses trabalhadores o pagamento de um denário para eles trabalharem do meio-dia até às 5 horas da tarde, 6 horas da tarde, a hora que fosse necessário. Mais tarde, às 3 horas da tarde, ainda com muito trabalho por se fazer nas vinhas, esse senhor foi lá, chamou esses trabalhadores que ainda estavam na praça, e eles foram trabalhar nas vinhas. E por último, esse senhor, às 5 horas da tarde, já no final do dia, ele vai na praça e ainda tinha alguns homens lá. E ele fala, vocês querem trabalhar na vinha? Até às 6h30, 6 horas? E eu vou te pagar um denário para vocês trabalharem na vinha.
E por que vocês não estão? É porque até agora ninguém nos chamou para trabalhar. Por que vocês não estão trabalhando hoje? Porque até agora não apareceu ninguém para nos chamar para o trabalho. E chegando no final do dia, às 18 horas, 18h30, no final do trabalho, o senhor chama o administrador da fazenda e fala: vamos pagar os funcionários que trabalharam nas vinhas hoje. Comecem por aqueles que eu chamo que saíram às 5 horas da tarde, chegaram às 5 horas da tarde para trabalhar. Depois os das 3, depois os da meio-dia, depois os das 9 e os das 8. O administrador começou a pagar aqueles que tinham saído da praça às 5 horas da tarde e trabalharam até às 6. Pagou um denário para cada um. Das 3, um denário para cada um. Da meio-dia, um denário para cada um. Das 9, um denário para cada um. Das 8, um denário para cada um. Ao ver essa situação ocorrendo, os trabalhadores das 8 da manhã, um dos trabalhadores procurou o senhor da fazenda e falou: isso não é justo, porque eu trabalhei das 8 da manhã até as 5 da tarde e recebi um denário. E aquele outro trabalhou das 5 da tarde até as 6 horas da tarde e também recebeu um denário. Isso não é justo. O senhor, ao ouvir essa indagação, ele disse o seguinte a esse trabalhador: o que eu combinei com você às 8 horas da manhã? Eu combinei com você que eu pagaria um denário. E o que eu combinei com aquele que chegou às 5? Que eu pagaria um denário. Eu, sendo o dono da fazenda, eu quero ser benevolente com todos. E eu vou decidir para quem eu pago e qual o valor que eu pago dentro do que for combinado. Então não existe razão para você ter ciúmes ou ciúmes dos que receberam, trabalharam menos e receberam, ou em ter inveja da minha capacidade de pagar igual a todos. Isso não é justo. Então é uma mensagem dura, que faz a gente ficar bem, às vezes fazer várias reflexões em cima disso, mas na verdade a parábola ela está falando sobre a fé. Sobre a fé. Então, Deus, até aquele último, a gente sempre escuta essa frase, os últimos serão os primeiros, né? Os primeiros serão os últimos. Aquele que, mesmo que no último momento da sua vida, ele consegue externar, naquele pequeno período de tempo, nos últimos momentos da sua vida, ele consegue externar a fé verdadeira, de coração, de amor, de compaixão, e acreditando nos ensinamentos de Jesus, esse vai receber a mesma benesse do que aquele que recebeu, que a vida inteira teve fé e seguiu os ensinamentos de Jesus. Não há razão para haver diferença se a fé for igual no seu fundamento, na sua profundidade e no seu arrependimento e na sua entrega. Essa é a mensagem da parábola dos trabalhadores da vinha. Ou seja, se todos eles demonstraram fé igual, suficiente, mesmo que por períodos diferentes, todos eles serão recompensados pela generosidade de Deus, que vai entender que ele realmente, apesar de ter ficado um tempo ali, sem ter sido convencido ou arrependido pelos ensinamentos de Deus, de Jesus e pela fé,
ele vai ser reconhecido igualmente aos demais irmãos ali. Então a mensagem ela fala sobre fé, que é nosso objetivo aqui, do nosso trabalho, né? Sobre a nossa conversa. Então, esse senhor da fazenda, na verdade, figurativamente, seria Deus, né? E os trabalhadores seriam aqueles que buscaram a fé e buscaram entender. Se o seu coração ainda estiver cheio de revolta, de comparação com as outras pessoas, ou se você fala assim, mas eu frequento a minha igreja há tanto tempo e o fulano lá é mais beneficiado que o outro, está no caminho errado, porque o caminho não é a inveja, não é a comparação, mas sim a sua legitimidade e profundidade da sua fé em Deus, em Jesus e nos ensinamentos da palavra de Deus. Então essa parábola ela é uma parábola pequena, mas que nos revela bastante ensinamentos para ver se será que a gente de vez em quando não questiona por que os últimos são os primeiros na minha frente? A gente fica questionando, mas todos vamos receber aquilo que foi combinado. A sua fé determinou isso. E você não tem que ficar comparando com os demais. Você tem que ter um relacionamento individual com Deus. Você e Deus. Não tem os terceiros. O seu relacionamento não pode ser afetado pelo julgamento que você faz, que Deus faz com outras pessoas. Você não pode fazer isso. O seu relacionamento com Deus é pessoal e intransferível. E é sobre isso que nós estamos falando, não é? Muitas vezes passamos por situações desse tipo na nossa vida. Nós temos que aprender a refletir e entender que a parábola ela veio só para isso, para nos ensinar que nós podemos ter um relacionamento próprio, justo, simples e direto. Graça e paz, fique com Deus, até a próxima semana.